Profeta, o capítulo de número 44, a restauração do templo, reformas no ministério do santuário. É a mesma sequência que nós estamos trabalhando. Aqui apresenta, na verdade, um templo diferente, um templo em dimensões maiores, que na verdade representa o templo milenial, mas com aplicações para outras circunstâncias. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos encontrando essas aplicações. Por isso que, à medida que formos avançando, vamos explicando. 44, verso 1 diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, quer dizer, o átrio exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta está fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. É a porta principal da frente do templo. Quanto ao príncipe, quer dizer, no caso, o que é o regente, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. A visão aqui é a seguinte: nós sabemos que a glória do Senhor foi embora, mas no 43 diz que essa glória voltou. Aqui está dizendo que justamente Deus ele voltará a habitar no meio do povo dele. Porque desde o momento que o povo foi espalhado, a glória de Deus se espalhou. Se o povo voltou, a glória volta também. E na verdade, quando fala do príncipe aqui, esse príncipe a princípio é Davi durante o milênio. Claro que se você trabalhar no período pós-cativeiro, o príncipe que voltou foi o Zorobabel. Mas numa questão futura, milenial, na verdade seria Davi, que é o corregente com Cristo. Mas aí é aspecto escatológico. 5. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser. De todos os estatutos da casa do Senhor, ou seja, ordenanças, e de todas as suas leis, e considera no teu coração e a entrada da casa, com todas as saídas do santuário, a entrada da casa, a entrada do templo. E dize aos rebeldes, a casa de Israel: Assim diz o Senhor: Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma apresentação da falha de Israel no passado, porque deixou de realizar todo aquele projeto que Deus tinha feito para Israel. E eles não guardaram as ordenanças, não guardaram as coisas santas, né? Aí diz assim: Assim diz o Senhor: Nenhum estranho incircunciso de coração, incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Vamos lá. Quando fala estranho, é o diferente. Seria no passado gentio, seria no presente aquele que não faz parte da circuncisão do coração. Por quê? Quando fala de circuncisão da carne, é a aliança de Deus com Abraão e com Israel direto. Quando fala da circuncisão do coração, é a mesma aliança com Abraão, somente que no Novo Testamento, através de Cristo Jesus. Por isso que, quando nós trabalhamos em cima desse aspecto circuncisão, nós temos a antiga e a nova aliança. Antiga circuncisão na carne, nova aliança circuncisão no coração. 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Então ele está falando de um período, de um momento em que na verdade todos eles são sentenciados. Na verdade todos têm uma punição, todos têm um momento onde você tem o período que Deus abençoa, mas o período que Deus castiga. Então, como eles transgrediram, ele simplesmente está dizendo que eles teriam um processo de punição no final. Ou seja, seria o final do processo punitivo de Deus sobre eles.
Versículo 11. Contudo serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele, para lhe servir. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhum de todas as minhas coisas sagradas, à santidade das santidades. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Então ele fala uma linguagem que é própria para o judeu da época. Ele deveria entender o quê? Que eles foram a cativeiro por causa da transgressão dos levitas, sacerdotes e o povo de uma forma geral. E aqui fala de um retorno, mas fala que Deus estará privando-os de regalias ou de uma ligação por causa desta falha que eles cometeram. Mas diz que mesmo assim eles estarão administrando. Aí diz mais, ó. Contudo eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim, para me servirem e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Nós sabemos que a gordura, o sangue, o sacrifício, tem aqui simplesmente um fator de memorial, porque isso aqui tudo já foi suplantado em Cristo, mas é necessário essa colocação. Agora veja que ele fala de Zadok. Como Zadok é símbolo de uma mudança de ministério, e nós temos essa visão, a casa de Eli foi trocada pela casa de Zadok. Na verdade ela simbolizava e simboliza e é, na verdade, o que? A troca do sacerdócio de Israel para o sacerdócio da igreja. Ou seja, o Zadok é símbolo da fidelidade da casa que vem depois, da segunda casa, da glória da segunda casa. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho. Linho é um pano bom, né? E não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Ele está dizendo que eles vão retornar e vão servi-lo novamente. Mas que haveria uma diferença na roupa. Por que isso? Veja bem aqui, 18. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça. Coifa quer dizer touca ou gorro. E calções de linho estarão sobre os seus rins, quer dizer, sobre a cintura. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Isso quer dizer roupa que não produz transpiração. Ou seja, é a roupa fresca, arejada. Isso dá a entender que é um sacerdócio diferente, compreende? Porque o sacerdócio antigo era um sacerdócio mais duro, mais pesado. E ele promete agora um sacerdócio mais moderado. Ou seja, na verdade, é o ministério da igreja, a nova aliança, etc. 19. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, nas dependências. E se vestirão de outras vestes para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras, porque ele não podia, o sacerdote, ter contato com o povo comum. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. Isso aqui está falando do sistema antigo, que era o sistema do cabelo, que na verdade o judeu israelita deveria ter o cabelo crescido quando ele fazia voto, mas na normalidade ele tinha que tosquiar o cabelo. Por isso que fala assim, convém que tosquie, ou seja, era o uso legal. Então ele está falando no sentido de não rapar a cabeça, era para fazer voto, ou seja, no caso de arrependimento, né? De fazer votos para alcançar misericórdia diante de Deus e tudo mais. Ele está falando de uma nova época. E fala assim, nem deixarão crescer o cabelo, no voto do Nazireu. Ele está dizendo de uma outra época, um outro sacerdócio, uma outra forma, uma outra ordenança, que seria um uso legal do que é permitido por Deus.
ou seja, o homem não teria mais que fazer determinados votos. É, na verdade, a mudança das alianças da lei para a graça. 21. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, que era, na verdade, uma proibição, mas que frequentemente era quebrado, isso aqui, inclusive lembrando de lá Nadab e Abiú. 22. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote, que era o estipulado pela lei para o sacerdote. O sacerdote, na verdade, ele tinha que ter esse tipo de matrimônio. Para contrair matrimônio tinha que ser dentro desses parâmetros. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro, ou melhor, entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, quer dizer, causa, eles assistirão a ele para o julgarem, porque o ofício sacerdotal e dos levitas, de uma forma bem abrangente, era julgar causas, fazer decidir os pleitos, e eles tinham abandonado tudo isso. Por isso, na verdade, eles deixaram de ensinar o povo, eles deixaram de julgar o povo. E as minhas leis e os meus estatutos com todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. Quando fala os meus sábados, no coletivo, né? Não é somente da semana, e sim todos. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, ou seja, que não está dependendo de outro, se poderão contaminar. Na verdade, está falando de todo o sistema sacerdotal que foi quebrado, mas que, na verdade, deverá ser restabelecido. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor. Eles terão uma herança e eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Porque a gente sabe que o levita não tinha uma tribo. Quer dizer, perdão, tinha a tribo, mas não tinha um território. Porque a porção dos levitas, sacerdotes, etc., era o próprio Senhor. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles, no caso os sacerdotes. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. É a chamada porção do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. É aquela questão das primícias, da entrega e etc., que trazia para Israel uma tranquilidade, uma bênção, né? Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Aí já sabe como é que ele está falando aqui de uma restauração, de um período que volta a ser o que Deus estipulou. Que na verdade Israel perdeu com o passar dos anos, dos tempos, né, dos séculos, e na verdade foi o alvo, o motivo de que eles fossem transportados para o cativeiro. Mas na verdade tudo isso aplica-se a uma grande restauração, não depois do cativeiro, mas na questão milenial. Este foi Ezequiel, capítulo de número 44.